desculpas aí pelo pequeno atraso que a gente teve, faz parte, né? Acontece, tivemos um probleminha aqui para entrar no YouTube. Vamos começar hoje bastante nichado e a gente vai falar de um tema bem técnico. Temos aqui Luan e Vinícius, que são gerentes aqui na Planning, que fazem aí um trabalho magnífico aí, principalmente com gestão de pessoas. E eu vou pedir a eles para começar se apresentando e a gente vai abordando, e espero também que vocês participem no chat aí durante o nosso podcast, porque a gente está ao vivaço aqui, tá bom? Então, Luan, seja muito bem-vindo. Vinícius, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com vocês aqui. Peço desculpas pelo nosso probleminha, faz parte, né? Acontece. A gente está fazendo uma gestão de crise. Peço que vocês se apresentem aí para quem está nos assistindo, falando um pouquinho de vocês, falando um pouquinho da trajetória profissional de cada um. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Meu nome é Luan Rezende, eu tenho 33 anos, estou aqui na Plen tem 1 ano e meio. A minha formação é engenharia mecânica, com pós-graduação em gerenciamento de projetos. Eu tenho 14 anos de experiência no setor industrial. Boa noite, né, pessoal? Eu sou o Vinícius, sou o gerente de planejamento aqui da Planning. Tenho 38 anos, 21 anos de experiência com planejamento de manutenção. Estou na Planning também praticamente há 2 anos, né, recente. Mas ao longo desse tempo aí já venho acumulando aí uma carreira, uma experiência muito focada no que hoje eu entrego aqui para a Planning, né, que é a parte de planejamento. Então, a gente já teve aí algumas cadeiras dentro do planejamento, né, cadeiras técnicas, cadeiras de gestão, que hoje contribuem para a gente fazer esse trabalho que a gente está aqui junto com a Planning. 2 anos na Planning é bastante, porque se considerar o tempo de vida da Planning, você está aí pelo menos na metade do tempo de vida que a Planning já tem no mercado. E a Planning é uma empresa que cresceu muito nesse setor, ela está se tornando referência aqui na região e até no país, com planejamento de manutenção, com gestão de paradas, e vocês fazem parte desse crescimento, eu acompanho no dia a dia, eu vejo a atuação de vocês. E aí hoje eu queria perguntar para vocês como se eu fosse alguém que está lá fora, interessado em talvez trabalhar na Planning, talvez migrar para essa posição, trabalhar no planejamento, ao invés de trabalhar na produção, ao invés de trabalhar na execução da manutenção. E aí eu queria fazer mesmo algumas perguntas para vocês de cunho bem básico. Queria entender, primeiro eu gostaria que vocês esclarecessem quais são as atividades que tem dentro da indústria. Tem lá a produção, quem trabalha lá, por exemplo, numa siderúrgica, tem o pessoal da produção que faz o aço mesmo, mas tem alguém sempre na manutenção, deixando os equipamentos lá prontinhos, bonitinhos, para poderem operar da melhor maneira possível. E tem também quem está lá corrigindo quando há falhas. Vocês podem me explicar quais são as atividades que tem dentro da indústria para a gente poder começar a situar onde fica o planejamento de manutenção? Sim. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre PCM, né? O processo industrial como um todo, de manutenção e de produção, ele tem as etapas de operação, manutenção, execução e produção. Talvez resumidamente seriam esses. E essa parte de planejamento de manutenção é um dos braços da própria manutenção, né? Então a manutenção tem a parte da sua execução, tem a parte do seu planejamento. Então assim, o planejamento a gente pode falar até que é uma das células mais importantes dentro desse processo de manutenção, porque ele é responsável por algumas estratégias que garantem o resultado. Então, falando um pouquinho mais dentro do planejamento de manutenção, né, nas funções, basicamente a gente trata ali cinco fases de planejamento. A parte de inspeção, a parte de planejamento, gestão de materiais, programação e controle. E dentro de cada área dessa, a gente tem atividades específicas que pessoas executam, né? Então a gente consegue traçar algumas atividades, algumas responsabilidades dentro de cada fase do processo. E também dentro do fazer o planejamento, existe a parte da gestão da parada, que é um braço do planejamento de manutenção. Então, um dos momentos, né, mais críticos de manutenção é exatamente a tratativa que a gente dá para uma gestão de parada. Normalmente é uma atividade muito relevante, envolve muito custo, muitas quem pessoas. É leigo e quem tá fora, assim, aqui na nossa região, como é uma região muito industrializada, a gente tem, fulano tá, essa semana eu não vou ter acesso a fulano porque ele está na parada. Exato. Ou seja, é quando a indústria para de fato seus equipamentos para poder fazer grandes reparos. Exatamente. É um momento extremamente planejado.
Então requer ali todo o cuidado que antecede essa parada, né? E que vem com todas as tratativas, todo o modo de fazer a gestão da parada, no qual o Luan é especialista nisso. É isso, o gerenciamento de paradas, né? Ele está bem integrado aí com a área do Vinícius, a área do PCM. Em algumas empresas, as equipes de gerenciamento de paradas estão diretamente ligadas, né? Dentro do PCM mesmo, a mesma equipe que faz o gerenciamento da rotina também faz o gerenciamento de grandes paradas. Em algumas outras empresas, essa equipe de gerenciamento de paradas ela é fora da rotina e trata somente desse tipo de condição, das grandes paradas, né? E o que é uma grande parada, né? O Vinícius já falou um pouco, né? É quando a gente para ali a cadeia de produção da empresa e faz um grande evento de manutenção. Manutenções que não podem ser feitas durante as operações, com as manutenções também corretivas, né, e preventivas. A gente precisa de um tempo maior para estar executando. E existem pequenas paradas? Assim, você programa só uma parada estratégica no meio do ano de um determinado setor ou de uma determinada máquina. Isso também requer um planejamento ou é mais intuitivo, se estiver dando problema, se tem um acompanhamento? Durante o ano, né, essas pequenas paradas são tratadas como as paradas preventivas, né, que a programação vem do PCM, que é a área do Vinícius. Agora, quando a gente fala de um grande reparo de manutenção, de uma grande parada, geralmente esses eventos demandam um grande esforço de planejamento, né? Geralmente são 6 meses antes dessa parada acontecer que você inicia o planejamento para esse evento. E às vezes esse evento tem a duração de somente 15 dias, 20 dias de execução. Então o tempo de planejamento é muito maior do que o tempo de execução, visto a tudo que você precisa planejar para chegar nesse evento e realizar ele da melhor maneira possível, né? Não admite falha, né? Não admite falha. Tem algumas atividades dentro de paradas de manutenção que você precisa contratar, né? Empresas de fora para fazer. E essas empresas, talvez, elas tenham já um calendário fechado no ano de atendimento em outras empresas também. Então, você não consegue planejar com um mês de antecedência para essa empresa te atender daqui 30 dias. Você precisa de um tempo mesmo, uma periodicidade maior ali de programação, de detalhamento de tudo que vai ser feito para você conseguir fechar seu evento e realizar ele da melhor maneira possível. São eventos super relevantes, porque a gente está falando de indústrias gigantescas que estão parando a sua produção. Eu lembro que numa siderurgia que eu trabalhei lá no início da minha carreira, eles pegavam a mão de obra e que era da operação, da produção, e nas paradas essas pessoas iam preparar as paradas, porque como eles não tinham que produzir, Exatamente. que a linha de produção estava parada, eu não sei se é assim que acontece ainda, mas pela relevância que é uma parada. Então, você está dizendo que a planning, a atividade principal da planning é planejar esses grandes eventos. Exatamente. Em março agora desse ano, né, a gente entregou uma parada no setor portuário, que a gente planejou desde outubro de 2023, então foram 5 meses antes, a gente entrou até atrasado para planejar esse evento devido aos prazos de contratação. E foram 1.500 pessoas envolvidas nesse evento de manutenção, além do quadro da empresa, o quadro próprio da empresa, né? Então, você imagina você trazer para dentro da sua planta, para dentro ali do seu complexo, 1.500 pessoas a mais, que precisam usar restaurante, que precisam ser mobilizadas, que precisam ser treinadas dentro dos seus padrões para estar atuando dentro da sua unidade. Então, isso envolve um esforço muito grande de todo mundo que está envolvido e realmente precisa de uma equipe dedicada para estar realizando o planejamento desse evento, que é onde a Planning entra como um especialista e diferenciada hoje aí no setor de planejamento e manutenção. E que não conhece, né, a rotina do cliente. Essas pessoas são contratadas especificamente para aquele trabalho. Mas elas não conhecem a realidade muito bem. Alguns deles talvez já prestaram serviço, têm esse conhecimento, mas é minoria. Então, se você não tiver um planejamento muito bem montado, a chance dessa equipe se perder e a parada não conseguir ser atingida no prazo de liberação previsto é muito grande. Isso é muito desafiador. Você está chegando, como o Luan disse, vem empresa especializada que vem só naquela data que você pode. Talvez se você atrasar 2 dias ali, o cara tem que ir embora, tem outra para atender. Então, tem que ser tudo muito bem feito, uma responsabilidade grande. E, com certeza, é um trabalho que traz muita visibilidade para quem está atuando na área, porque você está envolvido
numa área central, né? Eu tive acesso a uma parada no Porto, uma vez que eu estive lá com o Felipe, e assim, eu fiquei assustado de ver a quantidade de gente envolvida. Acho que eu nunca vi tanta gente, de fato, parando, né? Paralisando as suas atividades para poder todo mundo ali numa mesma finalidade, durante um tempo ali, 24 horas por dia, operando, fazendo tudo acontecer. Achei super interessante, por mais que eu, né, não seja da área técnica de vocês. Mas, assim, eu quero que vocês expliquem para quem está nos ouvindo e para mim também, de uma forma não técnica, mas de uma forma mais aprofundada, qual que é a diferença entre PCM e gestão de paradas? Ou se uma pertence à outra, porque eu vejo que aqui na Planning é bem separado. Tem uma questão mais voltada para paradas e tem a PCM. Algumas atividades diferentes que vocês fazem, como controle inicial. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vamos falar de objetivos, né? Qual que é o objetivo do PCM para começar lá do início? Então, o PCM ele tem um objetivo muito claro e relevante no processo de manutenção. O que é? Garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos, garantindo a maior produtividade possível, sustentado pela segurança e ao melhor custo. Ou seja, é um cenário desejado por qualquer unidade operacional. Dentro desse cenário, a gente tem as funções de PCM que eu citei anteriormente, as 5 fases. E uma dessas fases, que é a parte de programação, tem esse encaixe da gestão de parada. Então, a gente tem lá inspeção, planejamento, gestão de materiais, programação, controle. Dentro da programação, a gente trata toda a gestão de parada. Então, é uma das fases do PCM que se encaixa o que o Luan acabou de comentar, né? E as funções do PCM, do gerenciamento de paradas, elas se conectam, né? Tanto que as nossas gerências, né, minha e do Vinícius, a gente faz uma transição de pessoas entre os nossos projetos. As pessoas que atuam no PCM com ele, os programadores, planejadores, também conseguem atuar na minha equipe no gerenciamento de paradas, visto que são as mesmas funções, né? Mas, exemplo, durante a parada de manutenção, não é rotina, né? É um evento específico, é um projeto. Ele tem início, meio e fim, ele tem prazo determinado para acabar. O PCM já tem uma manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva ela roda durante todo o ciclo de vida dos equipamentos, das plantas de manutenção. A grande parada não. A grande parada é um evento, em algumas vezes anual, né? De parada desse equipamento para que seja realizada uma manutenção maior que não pode ser realizada nas manutenções de rotina planejadas pelo PCM. Então, a equipe de gerenciamento de paradas dá uma descolada do PCM, né, da rotina ali de manutenção que precisa continuar rodando, para fazer o planejamento desse evento, mesmo com as funções sendo conexas. Na verdade, é o que o Luan comentou, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de rotatividade, né, entre as nossas equipes, exatamente por uma complementar a outra, né? A gestão de parada ela tem um escopo e um prazo definido dentro do processo. Já o PCM, ele também faz parte do planejamento, mas as outras funções do PCM, se leva até o ciclo final de vida de um ativo. Então, a gente começa fazendo o planejamento, considera a manutenção preventiva, manutenção corretiva, e aí a gente está falando só de processo de manutenção, mas o PCM não é só isso, né? Também ela trabalha toda a parte do modo de se fazer, né? Então a gente estrutura o processo através de pessoas, então a gente começa a atribuir, né? Definir quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa dentro do projeto, dentro da função PCM, e aí o PCM começa a rodar. Então, cada um, como é um ciclo, né? Cada um responde para outro e o outro responde para um. E se o processo não estiver totalmente equilibrado ali, ele tende a ter alguma falha no processo como um todo. E de manutenção, é isso. É para acontecer sempre de forma preventiva. Assim, na prática não é exatamente assim. Né? Manutenção, infelizmente, ou felizmente, é por isso que a gente está aqui também, né? Acontece. Então, o que é o objetivo principal do planejamento? É reduzir os eventos de falha e se preparar para aqueles que vão acontecer. O planejamento existe para isso. Só que o processo hoje ele está cada vez mais intolerante a falhas. Então,
O que era permitido anteriormente, anos atrás, hoje já não se permite. A gente tem processos cada vez mais bem estruturados, até dentro do PCM mesmo, processo produtivo. Agora a gente está falando de IA, enfim, já falamos da revolução. Então, tudo que foi implantado, cada vez menos permite falhas. Então, assim, a falha corretiva ela vai existir, só que a gente tem que estar preparado para aquilo. E ela tem que ter o menor impacto possível dentro do processo. Até essa quebra, até essa falha, ela tem que estar no planejamento. Exatamente. A gente tem que estar preparado para isso. Ela vai acontecer, são equipamentos, são máquinas, tem um monte de condições que não estão previstas, ou até algumas delas que são previstas e a gente sabe que vai resultar em alguma falha, mas é necessário rodar daquela maneira, por exemplo. Mas a gente tem que estar preparado, né? Ela não pode pegar de surpresa. Então, planejamento também planeja corretivo. Interessante. Interessante para a gente que está vendo de outro lado. Para mim era comum ter essa equipe, era comum que as coisas quebrassem. E aí a minha cabeça começou a visualizar de uma outra forma. Realmente faz todo sentido. Se você fizer uma preventiva, é a revisão do carro, né, durante 5 anos. Se você for lá e fizer todas as programadas, dificilmente ele vai apresentar algum defeito diferente do esperado naqueles primeiros anos que ele tem a garantia de pago. Exato. É mais ou menos isso, né? E eu queria saber de vocês, a gente vai explorar daqui a pouco a questão do profissional ideal para trabalhar nisso, e são os profissionais que a Plenium tem que buscar no mercado. Porque, pelo que vocês estão falando, é algo rebuscado, é algo que está diretamente ligado à produtividade das grandes empresas, né? Lembrando que a Plenium é uma prestadora de serviços. As empresas ainda não têm, né, essa parte muito bem consolidada internamente. E aí, eu quero saber de vocês, depois das características desses profissionais, mas agora eu queria saber de vocês quais são os diferenciais da Plenium para estar tomando o mercado tão rápido, para estar assumindo aí uma clientela tão grande, né? Uma clientela tão relevante. Qual que é o diferencial da Plenium? A gente sempre conversa sobre isso, né, Vinícius? A gente entende hoje que o grande diferencial da Plenium é estar dentro de toda a gestão da manutenção, né? A Plenium hoje ela consegue apoiar as empresas desde a implementação do projeto de montagem da planta industrial. Então, ela consegue entrar ali no planejamento de concepção, execução desse projeto, né? A partir desse projeto implementado, a Plenium vem com toda a estratégia de manutenção, implantando o PCM, que é a área do Vinícius hoje, né? A gente também faz o controle inicial dos equipamentos, que é cadastrar todos esses equipamentos no sistema, fazer a lista técnica de todos, né? Gerar todos os planos de manutenção, inspeção e, a partir disso, as ordens de serviço para que as manutenções preventivas sejam realizadas. A gente vem com o braço também do gerenciamento de paradas, que aí, com o ciclo de vida desse equipamento, né, vai demandar uma parada maior para atuar em alguns pontos que não conseguem ser corrigidos nas manutenções preventivas. E aí, durante essas paradas, a gente ainda entra com as medições de produtividade das equipes de execução e a medição do planejamento, se ele realmente foi bem realizado. Então, hoje a gente está na manutenção como um todo. E, além disso, a Plenium... Só te interrompendo, Lano, é muito difícil para uma empresa, então, ter na sua equipe todo esse processo consolidado. Por isso que é muito cômodo, eu contrato a Plenium, ela consegue me ajudar lá do início até o final do meu processo, é isso? Exatamente. E, além de tudo, né, a Plenium ainda tem a Academia Plenium, que ela treina os profissionais das empresas que ela atende. Exemplo, o Vinícius vai fazer uma reestruturação de PCM, todo o time do PCM que ele reestruturou é treinado nas competências necessárias para assumir as cadeiras que eles estão lá no momento, né? Então, a gente tem treinamentos de Excel, treinamentos de Project, treinamentos de Power BI, que são as ferramentas tecnológicas, né, utilizadas no dia a dia dos planejadores, programadores, inspetores, e vem com os treinamentos também das funções do PCM, das funções de inspeção. Então, realmente, a gente está na manutenção como um todo. Isso é um grande diferencial da Plenium hoje, né? Quando a gente vem fazer um gerenciamento de paradas em alguma planta, alguma unidade, a gente sabe quais informações a gente vai receber, por que as informações estão chegando daquele jeito, devido a gente estar envolvido em todo o processo em outros lugares também. Até complementando o que o Luan disse, né, exemplificando isso também, né, a gente tem contratos que
que são específicos para alguma atividade de planejamento. Vou pegar um exemplo de um que está em curso agora. Nós somos contratados para fazer uma gestão de backlog dessa empresa. Então, a gente poderia colocar ali um programador, um planejador para fazer uma gestão, estaria tudo bem. Só que, além disso, a gente tem know-how para conhecer todo o processo até que aquilo ali se tornasse um backlog. Então, eu consigo contribuir para a empresa para antecipar isso. Então, o nosso time ele é formado para isso. Além do conhecimento técnico do time que a gente põe em campo, nós ainda temos um suporte muito bom, né, Luan? A nossa estrutura interna aqui, que suporta todo esse time que está em campo, todos nós, como a maioria já sabe, a gente realmente veio do chão de fábrica, conhece exatamente a dor do cliente, sabe o que tem que ser feito. Então, a gente contribui para aquilo ali. Então, apesar de sermos contratados para uma função específica, a gente consegue contribuir para todas as outras que antecedem ou que vão vir a futuro, né? Então, um diferencial da Plane a gente realmente é especialista no que a gente faz. A gente consegue contribuir para melhorar o resultado e ir além do que a gente foi contratado. Isso é muito interessante porque, como o Luan disse, são várias atividades dentro do planejamento. E talvez tenha uma empresa no mercado, ou a própria empresa, que sabe fazer uma ali naquela gaveta. Uma ou duas ali, essa daqui eu não vou terceirizar. Mas a Plane, quando pega, mesmo de forma isolada, ela, por ter uma visão geral do processo, tem muito mais facilidade de poder tirar bons frutos daquilo ali. Ricardo, deixa eu só te cortar. Eu tenho que falar aqui da gestão de estocáveis também, senão nosso amigo Pablo Forlan vai ficar bravo com a gente, que é o gerente responsável pelo setor também, né? É também um braço da Plane muito importante, essencial, né, para que as manutenções sejam realizadas, para que tenha material para as manutenções serem realizadas e para que as paradas também sejam realizadas. Então, o gerenciamento de estoque também é um braço forte da Plane hoje. Mandar um abraço pro Pablo aí. E assim, qual que é o benefício da empresa que contrata a Plane? Eu vou imaginar aqui, na minha cabeça, tá, gente? Eu vou imaginar uma empresa que está bastante desorganizada quanto ao seu procedimento de manutenção, de gestão, e aí ele vê na Plane uma organização. A palavra que vem na minha cabeça é organização de processo. Tem ganho financeiro, tem ganho de tempo, eu tenho, como o Luan disse, nós temos aí a parte educacional, eu tenho uma qualificação da minha mão de obra. Qual que é o maior benefício que a empresa tem para poder contratar a Plane? Quando ela contrata a Plane? Hoje, o maior benefício na contratação dos nossos serviços, né, na contratação da Plane hoje, é que os nossos profissionais que vão exercer as funções desejadas pelo cliente, contratadas pelo cliente, eles já chegam na empresa sabendo executar, porque eles são treinados antes para isso, né? A gente tem uma academia interna aqui que a gente faz a qualificação desses profissionais antes de mandar para os contratos que a gente tem. E, além de tudo, o nosso recrutamento também é direcionado para essa parte, né? Então, se a gente pega um contrato de gerenciamento de paradas, além de a gente usar o time que a gente treinou, a gente também recruta as pessoas já direcionando para essa área. Então, o nosso time hoje chega sabendo fazer. Não criticando, né, mas tem algumas outras empresas que você contrata. Eu já sofri isso quando eu trabalhava aqui na área da Gerdau, o Rodrigo, o Felipe, a gente sempre comenta disso, né, era até um dos motivos da Plane ter nascido, que eram contratadas empresas para fazer o gerenciamento de projetos, de paradas, e quando esse profissional chegava lá contratado, ele tinha que ser ensinado a fazer a função que ele foi chamado para fazer. Começar do zero. Então, você acabava deixando aquele cara ali de lado e tocando o processo você mesmo, porque você não tem tempo para ensinar. No gerenciamento de paradas, você não tem tempo para contratar uma pessoa e ensinar ela a fazer para que ela rode o seu evento, né? E, da mesma forma, as funções do PCM, né, Vinícius? A vantagem de se contratar a Plane o Luan disse muito bem. Além de ser extremamente necessário para o negócio, o que a gente vai prestar, eu quero trabalhar numa reestruturação de planejamento de manutenção. Para o processo como um todo, isso é extremamente necessário para ter resultados. Se você não tiver um bom planejamento, provavelmente seu resultado não vai acontecer, suas estratégias não estão boas. Então, é premissa para o negócio. E segundo, que as pessoas que a gente coloca lá realmente são especialistas naquilo que fazem. Então, quando as pessoas pensam em contratar a Plane, uma certeza que elas já podem ter é que a gente já sabe o que vai fazer. Vai resolver o problema. Você não vai precisar treinar o nosso time para trabalhar com o que você precisa.
Se for necessário algum suporte, esse suporte é todo da Pleno. Atrás das pessoas que estão nos clientes, se for necessário algum recurso, alguma orientação, que normalmente acontece, é normal, tem um time todo atrás ali desse profissional para suportar. Então, eu não vou exigir nada do meu cliente para que o meu colaborador entregue o resultado que ele espera. É muito interessante. E assim, cada vez mais eu estou percebendo que é uma atividade complexa e nobre dentro da manutenção. E aí agora sim eu queria entrar na questão do perfil do profissional. Até, né, o título do nosso podcast de hoje, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o perfil do profissional para trabalhar com planejamento. Porque, querendo ou não, é uma função mais respeitada pela força que tem, né, de determinar como vai ser feito. Então, às vezes eu tenho um profissional lá no chão de fábrica executando e ele simplesmente executa. Ele não participa ali, ele não dá uma sugestão. E muitas vezes esse cara pode estar... Poxa, ele pode estar pensando assim, poxa, eu estou sendo desprestigiado, eu faço isso aqui, eu vi ali que isso podia ser feito de uma melhor maneira. Ou esse cara pode estar cursando engenharia, esse cara pode estar estudando, querendo se qualificar, só que ele se sente invisível. Assim, pelo menos é uma percepção que eu tenho. E no planejamento, ele vai estar sentado em mesas mais relevantes dentro da empresa. Queria saber se essa impressão minha ela está correta e queria que vocês me dissessem também, me falassem um pouquinho sobre qual é o perfil do profissional para trabalhar na Pleno, para trabalhar com planejamento. É quem se destaca lá na manutenção? É quem tem o perfil? Como é que a gente busca esse profissional para trabalhar com planejamento? Ricardo, vamos lá. Importante destacar a seguinte observação. Quando a gente fala de planejamento e execução, a gente não está colocando graus ali de maior relevância um ao outro. Uhum. Se complementam. Planejamento e execução andam juntos, até gosto de falar, né? Planejamento sem ação é ilusão. Se você não tiver um time para executar corretamente, o seu planejamento de nada vale. Então, assim, existem profissionais extremamente importantes no time de execução que garantem o resultado também. Porém, na parte de planejamento, o envolvimento com ações estratégicas, algumas definições que são extremamente importantes, que dependem diretamente do planejamento, causa essa exposição. Então, o profissional de planejamento hoje ele é mais visto, ou mais exposto, exatamente porque ele assume uma responsabilidade diferente da execução, que tem uma maior relevância em alguns processos. Por isso ele é visto. E é natural que tem uma tendência, né, de um bom profissional de execução, que ele, ao longo da sua trilha profissional, chegue ao time de planejamento. É o melhor dos mundos, inclusive. Entendi. Quando a pessoa tem uma bagagem técnica muito grande na parte de execução e decide migrar para a parte de planejamento. Porque ele já vai ter uma vivência da prática e aí ele sabe quem está recebendo o que ele está programando. Então, assim, é extremamente importante. Quando a gente tem um profissional que talvez não teve essa exposição na área de execução, também é possível. Só que ele tem uma trilha um pouco mais longa. Então, até ele conseguir compreender sem a prática sobre como fazer, leva mais tempo. Mas ele também é capaz de atingir um resultado significativo dentro da parte de planejamento. Então, assim, é importante destacar, a execução é extremamente importante para o processo, assim como o planejamento, só que o planejamento realmente ele tem uma exposição maior. Dá mais visibilidade para o profissional. Exatamente. Talvez essa seja a diferença do cara da execução. Olha, eu tenho uma certa limitação aqui no meu raio de ação, eu não me sinto tão prestigiado, tão visto quanto o profissional de planejamento. Normal. Mas é tão importante quanto. No gerenciamento de paradas, né, nas paradas de manutenção, essa exposição do planejador e dos profissionais envolvidos no planejamento fica muito claro, né? A gente tem, durante os eventos de manutenção, reuniões diárias de atualização do evento, né, de monitoramento e controle, de criação de planos de ação, e quem participa dessas reuniões são os planejadores, são quem está programando e planejando o evento. O pessoal da execução continua lá realizando as atividades, né? E quem realmente fica exposto ali na linha de frente é o planejador, quem tem que responder sobre o andamento nessas atividades, sobre o andamento dessas atividades.
E aí eu gosto de contar uma história nesse ponto que é a minha. Ótimo. Eu era um profissional da execução, trabalhei durante muito tempo dando manutenção em correias transportadoras na área de mineração e tive uma oportunidade de ir para o planejamento na cearia, na área da Gerdau, trabalhar até com o Felipe, que é o dono da Plane hoje, né? Uhum. Fui convidado. E eu tive uma exposição durante essas reuniões de gerenciamento das paradas, que eram conduzidas pelo Felipe diariamente. E eu que pegava as atualizações de campo, né? Qual pé que as atividades estavam, né? O que estava acontecendo, quais eram os próximos passos. E em uma dessas reuniões eu fui visto por uma outra pessoa de um outro setor dentro da Gerdau, do CAPEX da Gerdau. E terminando essa parada, ele me convidou para migrar, né, para a equipe dele. E aí eu tive um salto impressionante na minha carreira. Eu consegui chegar em engenheiro de planejamento, né, e fiquei trabalhando lá no CAPEX da Gerdau durante 2 anos e meio. Participei de vários projetos lá, devido a essa exposição que o planejamento E só para a gente ter uma noção, quantos anos você ficou lá na manutenção, na execução, sem ser visto? Vamos usar esse termo, sem ninguém te ver. Eu fiquei 8 anos na execução. Ssó que durante esse tempo de execução eu procurei me qualificar, né? Uhum. Eu brincava que eu estava daquela forma ali, mas eu ia progredir. Falei assim, ó, eu vou sair aqui da execução e vou virar engenheiro. Era a minha meta na época. Mas realmente é difícil ser visto? É difícil ser visto. É difícil ser visto na área da execução, porque você acaba não tendo toda essa exposição, você não participa de decisões gerenciais, de reuniões gerenciais. Você não dá a sua opinião. A responsabilidade é diferente, é igual o Vinícius falou, né? É quem executa as atividades, realmente, quem é responsável por fazer é o pessoal da execução, mas acaba você estando envolvido ali no dia a dia, você não participa das decisões estratégicas. E aí você não, realmente, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. E para trabalhar no planejamento, impressionante essa história. Ou seja, você vem de uma linha assim, temporal, que você fica com a carreira, vou usar o termo, estagnado, que você estava ali na mesma função, e rapidinho você é visto quando você vai para o planejamento, você mostra seu potencial e alcança, se torna engenheiro, hoje é gerente, enfim. É impressionante mesmo. Então, assim, está validando o meu pensamento aqui, o que eu tinha falado. Faz todo sentido. E a outra pergunta que eu tinha feito para vocês é sobre o perfil do cara que serve para trabalhar nessa área. Talvez também não é só uma questão de querer se mostrar, ou de querer uma subida profissional. É uma questão de perfil mesmo. Quem tem perfil, quem pode se qualificar para trabalhar, a Plane, ela qualifica muito. Eu já percebi aqui que às vezes vem alguém que não está 100% pronto, mas que se torna pronto muito rápido. E como que identifica, quem que tem esse perfil para trabalhar com o planejamento? Olha, eu vejo o destaque seguinte: o profissional, o primeiro passo dele é querer crescer. Eu estou estagnado na minha parte de execução, tenho um bom domínio, conheço, tenho uma boa experiência, mas eu quero crescer, quero ir para a parte de planejamento. Então, o primeiro passo. O segundo passo é se preparar. O Luan contou a história dele, né? Ele com certeza estava preparado para aquilo, entregou um trabalho além do esperado, foi visto por outras áreas, e ele já queria, já galgava novos passos, queria crescer aquilo ali. Então, o primeiro passo. O perfil da pessoa como todo realmente é uma pessoa um pouco mais organizada, tem uma visão de longo prazo, estratégico, realmente tem que abrir o domínio dos sistemas. Importante, mas não é essencial. Ferramenta a gente treina e aprende. A habilidade é treinável, né? Ferramenta qualquer uma aprende. Importante mais é o querer fazer. E aí, ao longo do tempo, falando um pouco de PCM, existem portas de entrada e uma escadinha. Eu quero realmente crescer e entrar dentro do PCM de manutenção. Eu tenho perfil para isso, eu quero ter uma boa organização e tenho estudado aqui, desenvolvido a minha parte de médio e longo prazo. Pensamento estratégico. É totalmente possível. Você vai entrar dentro de um PCM de manutenção, talvez não tendo domínio dentro das funções, mas em um setor que vai te exigir somente essas características. A princípio, não vai te exigir pensamento estratégico para planejamento de manutenção. E aí, ao longo do tempo, eu quero, tá bom, peguei, entrei, abri a porta do PCM e agora eu quero subir para aquilo ali. O que a gente na prática sempre observou e nesse tempo que a gente
tem de profissional e que a gente também praticou, né? Começa a entregar além do que está previsto. Hoje eu sou um gestor de materiais e eu tenho, dentro da própria função de gestão de materiais, tem níveis. Então, eu quero ser de 1 para 2, de 2 para 3, eu quero partir para um próximo nível de função de planejamento. Entrega além. Você quer quer ser um programador no futuro? Começa a compreender a função programação e começa entrar um pouco daquilo. Não entrega somente o esperado para a gestão de materiais. Meu objetivo é chegar a programador, um cargo um pouco mais estratégico, pega um pouco mais de responsabilidade, e eu entendo que é uma evolução dentro do PCM. Começa a entregar. E as pessoas vão começar a ser vistas dessa forma. A gente, ao longo do tempo, eu sempre observei que esse foi um caminho muito normal. A primeira pessoa se destacou porque fez aquele trabalho muito bem naquilo que ela fazia. Realmente foi diferente dos outros. E ao longo do tempo, quando ela entrou no pra ver, né, Vinícius, que ela vai sair de, talvez ela é um sênior lá na manutenção, mas aqui ela ainda é júnior. Exatamente. Ela vai vir para o planejamento ainda numa função embrionária para poder crescer. É um início de conhecimento para eles. Eu era muito bom, era sênior na minha função de execução, e hoje eu vou com o PCM para uma função que eu vou começar a aprender. É possível. Pega as escadinhas, pega a porta de entrada dentro do PCM, vai evoluindo até que chegue lá na parte de um analista, de um engenheiro de planejamento, de um técnico especializado, que aí sim você tem que compreender o todo do PCM e conseguir praticar. O primeiro passo é querer e depois fazer mais do que se pede, cara. Eu acho que esse é o caminho. Entenda o processo e faça mais do que se pede. Rapidinho você vai ser visto, vai ser lembrado, da promoção bem naturalmente. Bacana o que o Vinícius falou, exatamente isso, né? Primeiro, como ele disse, é fazer mais do que se pede. E o planejador, ele precisa ter um perfil analítico mesmo. Ele precisa avaliar se o que ele está planejando faz sentido. Ele tem que saber fazer as melhores perguntas, claro. Ele tem que ter respostas, né, de acordo com as habilidades e a técnica dele, mas ele tem que saber explorar isso, de onde estão vindo as informações para ele. Ele precisa analisar o cenário como um todo e saber extrair as informações técnicas dos planejadores técnicos, dos inspetores, né? De onde a informação está vindo. Então, ele precisa ter um perfil analítico, ele precisa desenvolver isso. Eu cobro muito, né, da minha equipe nesse ponto, eu sempre bato nessa tecla, eu acredito que o Vinícius também. O planejador, o programador, ele não pode ser só a gente fala um perfil jornalístico, né? Depois que já se perdeu o prazo, o cara fala, opa, a parada atrasou, a preventiva atrasou. Profeta do acontecido. O profeta do acontecido. Exatamente. Então é isso. E assim, gente, parece uma carreira muito legal, muito técnica, muito relevante. Qual que é Existe um curso técnico, existe uma formação, existe um direcionamento? Como que se formam profissionais de planejamento? Ou ele é cravado lá na área mesmo? Como que faz para... Eu quero me tornar um planejador, um programador. Qual a qualificação que eu busco? Hoje não tem no mercado um curso de técnico de planejamento, né? Tem cursos que te qualificam a ser um técnico de planejamento, você é um analista. Geralmente é um técnico em mecânica, em elétrica, não existe a formação técnica em planejamento, mas existe o cargo. Isso, você tem que fazer o curso técnico, né, de alguma disciplina, ou elétrica, mecânica, que seja, e a partir disso fazer cursos que te qualificam para exercer a função de planejador, de engenheiro de planejamento. Na mesma forma, o cargo, né, de engenheiro de planejamento, você não tem uma faculdade específica para esse ponto. Mas aí você faz a faculdade de uma disciplina, mecânica ou elétrica, depende da sua área de atuação, com o que você queira trabalhar. E a partir disso você pode fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? Que aí vai te direcionar bem para a área de planejamento. Bem interessante. A maturidade do PCM vem com o tempo, Ricardo. Não tem jeito. Você não vai encontrar nenhum PCM totalmente maduro com pouco tempo de existência. Leva tempo. Só que ao longo desse tempo existem algumas formas de se desenvolver, né? Apesar de não possuir nenhum curso específico para isso, certificado para isso, existem formações, aí falando da Plane, né? Existem formações, alguns cursos específicos da Plane que te qualificam. Então a gente que entrega hoje um curso, eu quero ter um curso hoje voltado para programador, especificamente para programador, dentro da minha rotina. A Plane hoje entrega esse curso.
Quero para planejador, quero para inspetor. É um diferencial. Um adianto na carreira da pessoa. Talvez o que eu demoraria 5, eu vou demorar 2. Exatamente. Já começa a pegar ali os atalhos, né? Entender um pouco mais com a bagagem de quem está te treinando. E aí, o tempo que você levaria para realmente assumir tudo aquilo, reduz. Então, é algo que a gente consegue entregar para quem nos contrata para isso. Não, muito bom. Deixa eu ver aqui se temos perguntas. Aqui, nós temos alguns canais recebendo algumas questões aqui. Vamos ver se tem alguma. Vocês vão fugir das perguntas, não, hein? Vamos lá. O que vier, a gente vai responder. Vamos ver aqui. Acho que eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Ô, Douglas, cadê minha produção? Ô, Douglas, me manda as perguntas aí. Ele falou que tinha me mandado. Ainda não chegaram as perguntas aqui. Temos perguntas, só que elas não chegaram aqui até mim. Vamos esperar para ver se ele manda. Vamos seguir aqui. Um dos desafios que eu vejo também, nós não temos uma atuação direta. Os profissionais da Planning, eles não vêm trabalhar na sede da Planning, inclusive onde estamos aqui. Eles vão trabalhar lá no cliente. E cada cliente trabalha com uma coisa. Vocês atendem de tudo, né? É papel, é aço, enfim, dá para atender, tudo tem planejamento, tudo tem manutenção. E existe também uma questão que para mim é muito acentuada, muito forte, que é a questão cultural. Cada empresa tem a sua cultura, o seu modo de trabalhar. Como é que vocês fazem a gestão? Como é que vocês orientam? Como que é o comportamento do profissional que está na casa do outro? Existe um modo Planning de trabalhar, um padrão. Primeiro a gente começa a preparar isso lá no processo seletivo. Então a gente recruta muito bem as pessoas e treina elas internamente muito bem também. A nossa academia serve para isso. Então, independente do negócio que a gente vai atender, a gente já tem um modelo de atendimento, um padrão de comportamento dos nossos profissionais. O que a gente faz é adequar a cultura da empresa contratante. Alguns pontos são adequados. Então, algo específico. Mas a Planning hoje já forma profissionais que realmente estão preparados para aquilo. Então, é muito mais fácil você conseguir atender diversos clientes de diversas culturas com o modelo que a gente já implantou. Então, a Planning trabalha isso desde o processo de recrutamento, faz um ambiente de desenvolvimento interno que ele quer através da academia, e essa pessoa já está preparada para atender esses diversos nichos que a gente tem aí ao longo do Brasil. É porque tem um relacionamento direto com o cliente, e aí a gente sabe como é que funciona, talvez você não está lá tão de perto, e aí o cliente começa a ficar folgado, começa a exigir demais, e a sua própria mão de obra tem que estar muito bem posicionada, preparada para poder saber dizer um não ali no dia a dia, saber, olha, essa competência não é minha, essa competência é do Vinícius. Eu até faço para você, mas tem que passar. E isso tem que estar muito bem alinhado, né? Ela sai daqui preparada como lidar com o cliente. Qual que é o meu comportamento perante a situação? O que eu tenho que fazer? Ela já sai daqui sabendo fazer isso. Então, interfere pouco a cultura de onde a gente está trabalhando. Ela vai interferir pouco na atividade da Planning. É realmente um desafio do setor, né, de planejamento, visto que a gente atende várias demandas, várias empresas diferentes, né, vários setores, siderurgia, mineração, setor alimentício, agronegócio. A gente atende também agora quem faz... Como é que fala? Siderurgia de alumínio? Indústria de alumínio, né? Então, assim, são vários setores diferentes. O nosso profissional precisa se adaptar rápido ao que o cliente precisa. Mas, como o Vinícius falou muito bem, né, com o nosso padrão já de trabalho, essa adaptação ao cliente ela é rápida. A gente não tem esse gap de aprendizado, né? É claro que a gente precisa se adequar às particularidades do setor, mas aí dentro do gerenciamento, ali dentro do planejamento, isso é fácil de lidar. Muito bom. Então estão chegando as perguntas aqui por vários canais. O Cláudio acabou de mandar aqui uma pergunta lá do chat. Inclusive tem o nome aqui. Algumas vão ter o nome, outras não. Matheus Cardoso perguntou: qual a maior dificuldade enfrentada para o planejador nas paradas hoje em dia? A maior dificuldade hoje
do planejador, né? Hoje, quando eu falo planejador, fica um pouco amplo, porque a gente tem tanto o planejador técnico quanto o planejador que consolida todas as informações, né, e cria um cronograma para estar rodando o evento. Falando do planejador técnico, a maior dificuldade, no caso nosso da Plane, né, que a gente atende na casa dos outros, né, nas empresas, é a sinergia com as áreas que a gente vai atender. Achar essas informações, achar os projetos que a pessoa precisa para estar fazendo o detalhamento das atividades, e a gente precisa fazer ali um gerenciamento interno e saber levar isso junto com o cliente para estar conseguindo essas informações. Já no caso do planejador estratégico, né, que é como se fosse o programador que consolida essas informações técnicas, o maior desafio é fazer o gerenciamento das interferências do evento. Então, ele precisa consolidar isso tudo, ele precisa rodar várias reuniões de interferência com todos os envolvidos. Interferência seria saber o que pode dar errado? É interferência entre as atividades, né? Aprovisionar recursos para todas as atividades. Então, acredito que esse é o maior desafio do planejador, dos planejadores, né? Tanto técnico quanto estratégico. Vamos lá. Outra pergunta, legal. Levando em conta a época que vocês estavam iniciando suas carreiras, o que falariam e quais conselhos dariam para vocês mesmos, né, quando decidiram migrar para a área de planejamento? Se você pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria criticado mais as ordens de serviço que eu receberia para executar. Eu simplesmente executava. Em um determinado período da minha carreira, eu só recebia essas ordens de serviço e fazia. E muitas vezes esse planejamento não vinha adequado. Eu via que não vinha, né, da forma que deveria, mas eu também não falava nada. Eu não dava essa resposta para o planejador, né? Eu não comentava as ordens de serviço, eu não comentava o planejamento que foi criado para me executar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria comentado isso mais. Eu acho que eu teria alcançado... Teria sido mais reativo. Hoje você vê, né? Eu não falo que em relação a ser reativo, eu teria sido mais crítico mesmo. Então, como era eu que estava executando, né? Eu estava participando da execução junto com a minha equipe, claro. Então tinha muita coisa que vinha que falava, pô, isso aqui não faz desse jeito, não faz sentido. E a gente não falava nada. E na próxima vez que a ordem voltava, estava lá fazendo do mesmo jeito, ou durante uma parada estava sendo planejado também de maneira errônea, né? E a gente acabava não comentando isso. Então eu teria entrado mais nesse ponto. E aí é um ponto bacana que eu lembro muito do Rodrigo, né? Que é o outro dono da Blend junto com o Felipe. Ele falou, eu me destaquei, eu era da execução, e aí eu comecei a comentar minhas ordens de serviço, e o pessoal do PCM falou, nossa, primeira vez que eu recebo uma ordem comentada. Se expor, né? E ele foi exposto e foi visto, e a partir disso ele teve uma oportunidade no PCM. Olha que interessante. E está hoje. Eu sempre lembro dessa parte quando e é muito interessante a sua visão também de ter essa percepção hoje, porque hoje você que manda a ordem, e aí você pensa, poxa, o cara que está lá recebendo essa ordem, vou mandar esse negócio tudo atrapalhado aqui para ele. Então você tem uma sensibilidade muito maior na hora de mandar. Hoje, dentro do gerenciamento de paradas, a gente tem uma etapa que é o gerenciamento das lições aprendidas dos eventos anteriores, né? Então a gente implementa isso para que os próximos eventos não saiam do planejamento, para que o que falhou no evento anterior seja corrigido no próximo. Então entra um pouco na parte que eu falei também, às vezes o pessoal da execução acaba não comentando isso e recebendo aquele planejamento ali, levando do jeito que dá na área, né? Então se eles comentassem isso, ajudaria também os planejadores, né? E quem está conduzindo a parada. Você, Vinícius? A minha trilha já foi iniciada no planejamento de manutenção, então eu não tive essa vivência de execução, ser executante. Então, aquilo que eu comentei no início, né, é totalmente possível, mas o caminho é um pouco mais longo para conseguir realmente aparecer, se destacar. E em determinado momento da minha carreira técnica, vou fazer 21 anos agora, metade dela foi na carreira técnica. Em determinado momento dela, eu realmente também me senti estagnado. Falei, olha, apesar de ter potencial, entregar um pouco mais aqui e ter esses feedbacks, eu estou sentindo que eu não estou saindo do lugar.
E aí, o que realmente me tirou do lugar foi a questão da exposição mesmo. Foi, falou, tá na hora de assumir novas responsabilidades, aumentar os meus riscos, ter consciência disso, né? Mas e ver para onde que eu vou. Então foi através disso. Um dia que eu percebi, falei, olha, eu posso assumir uma nova posição, vou começar a trabalhar, entregar algumas coisas, dar algumas opiniões. Quando tiver oportunidade eu vou assumir, apesar de talvez estar com medo ali de nova experiência, novo negócio. Tomei essa decisão. E até um conselho que eu dou para quem está nessa carreira de PCM, falar, tem muito tempo que estou nessa função aqui, eu não sei o que fazer. Cara, começa a destacar fazendo as entregas. Quando a oportunidade aparecer, abraça e segue. Se você sabe que tem perfil, acredita em você mesmo, pega e vai embora. Foi o dia que eu destaquei. Então, foi assim que eu cresci na parte técnica, tive um pulo da parte técnica para a gestão da mesma maneira, a oportunidade de gestão apareceu inesperadamente para mim, a primeira oportunidade. Então, e foi nela que realmente eu vi que eu queria seguir. Tinha um perfil. E foi assim que foi acontecendo. Então, realmente se expor um pouco mais, assumir riscos e entregar. É engraçado que hoje eu falava disso mais cedo, na minha área, né? E é muito interessante, você se mostrar. Às vezes você não está tendo o que merece, porque na hora que aparece a oportunidade, você passa a vez. Você deixa outro falar no seu lugar. O que o Luan disse tem muito sentido. Você vê que está errado, você vê que não faz sentido, mas você não faz nada. Não é ser cri-cri, né? Não é ficar dando uma ali de ficar de criancice ou algo do tipo. É uma questão de posicionamento mesmo. Olha, vou mostrar o meu potencial aqui, eu faria de melhor forma. Exato. Por que não? Realmente fazer parte do processo. Sim, né? se você fala de forma educada, se tem um embasamento técnico, por que não? A gente não é um número de matrícula ou uma máquina que vai lá e repete todo dia. E até que a gente entenda, pelo que vocês dois falaram, vocês precisaram entender que você não era uma máquina que tinha que ir lá fazer a mesma coisa. A partir do momento que você fala, poxa, o Luan também mencionou sobre a qualificação dos dados, né? Eu tenho que interpretar os dados, tratar os dados, expor os dados. Pô, se você tem toda essa habilidade, não tem sentido de eu ficar fazendo algo ali muito mecânico, muito matemático. Exato. Eu posso mostrar o meu potencial de alguma maneira. Então, acho que faz muito sentido. Tem mais uma pergunta, pessoal. Mais uma pergunta. Na verdade, temos várias. Não sei se a gente vai ter tempo, mas vamos tentar ser mais breve aqui. Para as pessoas que já são dessa área, o que vocês recomendam para elas continuarem a crescer e se desenvolver? Um forte hoje na área do planejamento, né? Em todas as áreas, na verdade, é a tecnologia, né? O uso de inteligência artificial. Na área do planejamento, agora a gente tem área de modelagem 4D, né, que é a utilização do BIM, são novas metodologias de planejamento, novas formas de se trabalhar o planejamento. E o planejador hoje, na verdade, todas as funções têm que estar antenadas ao que vem de novo com a tecnologia e aprender a executar essa tecnologia, né? Muito se fala que a tecnologia vai tomar algumas profissões, mas, na verdade, as profissões vão ser tomadas de quem não sabe operar as novas tecnologias, né? Então, realmente, a pessoa tem que estar antenada, tem que seguir, né, o setor, o que está lançando de novo, tanto de ferramenta de execução, quanto de fluxo de trabalho, tem que aprender mesmo e procurar se qualificar. Se atualizar, né? O mundo hoje está cada vez mais tecnológico. Então, o PCM tem que acompanhar isso. Então, se você hoje está parado no tempo, você vai ver que os processos, até por isso que a gente vem revisando o processo ao longo do tempo, o PCM sempre vai precisar ser revisto. Se você parar com aquilo ali, você vai ficar ultrapassado. Então, processos melhores estão sendo cada vez mais melhorados, né, com a tecnologia. E você tem que ter conhecimento disso. O que hoje está acontecendo na parte de programação relacionada à tecnologia? Parte de gestão de paradas, a gente tem aí, vamos citou a modelagem, tem o BIM, tem um monte de opção aí que já contribui para um planejamento adequado. Pensar no próximo passo. 10 anos atrás não existia. Ficar atento. Hoje, com a implementação da metodologia BIM, né, você consegue fazer o planejamento do seu projeto, colocar o seu desenho 3D, né, na linha do tempo, você pegar mesmo o desenho 3D da máquina, colocar ele no passo a passo do cronograma e ver o seu projeto montado antes dele iniciar. Então, você consegue fazer fóruns de construtibilidade
antes de começar e prever todas as interferências, tudo que você pode ter durante esse evento. Simular todo o evento. Exatamente, você pode fazer simulações. Então, o planejador hoje tem que estar antenado e aprender essas novas tecnologias, que daqui a pouco, né, vai ser pré-requisito para a função. Muito interessante. Vamos ler alguns comentários aqui. Ó, o Matheus fala, excelente assunto. Ele também fez a pergunta. Ele perguntou, vou só falar os outros aqui. Felipe Matias, estou iniciando agora na Planning, com pouco tempo já percebo que realmente ela investe, apoia e incentiva o funcionário a crescer e melhorar. Muito feliz em fazer parte dessa equipe. A Elaine Rezende, muito bom conteúdo. Aí o Matheus pergunta aqui, a Planning tem um plano de carreira para os profissionais que ainda estão iniciando na área de planejamento? E eu sei que tem uma condição especial para quem, eu não sei se ele é já, né, do time da Planning, mas é uma pergunta interessante, vocês podem responder aí, mas eu sei que tem, né, uma condição para quem está iniciando. Tem. Normalmente, para a pessoa que está iniciando, a gente oferece a academia. A pessoa vai se desenvolver aqui por um tempo, 2, 3 meses, vai ser exposta. Essa academia, parte dela é exposta diretamente à frente de trabalho. Então, essa pessoa vai em algum cliente, vai em algum site, vai executar funções realmente na prática, né? Não só no modelo teórico. Uhum. Então, ele vai ter esse momento também. Então, se inicia ali. E a oportunidade, eventualmente, de acordo com o rendimento dessa pessoa, ela vai acontecer dentro do planejamento, dentro da gestão de parada. Existe um plano de carreira desenhado para ele. Então, quando a gente falou lá de PCM, existe a porta de entrada dentro de um PCM. Então, ele vai assumir a função que ele está preparado para aquela. Com o tempo, a gente vai começar a expô-lo, de acordo com o desenvolvimento, né? Expô-lo em posições que requerem maior responsabilidade. A gente já tem isso traçado para cada movimento. Então, para cada entrada dentro de PCM ou para gestão de paradas, existe uma responsabilidade definida de acordo com a maturidade do profissional. Ele trabalha isso também. Quando chegou um profissional na Planning, né, que a gente buscou para a academia, buscou para desenvolver e criar em casa mesmo, né, que a maioria dos nossos profissionais foram treinados pela Planning, né, não tinham tanto conhecimento no setor e vieram para cá, passaram pela academia e hoje assumem as cadeiras dos nossos contratos. Alguns foram recrutados já diretamente, de acordo com a necessidade da posição, e acaba não tendo esse tempo todo para treinar a pessoa, então a gente já recruta, coloca para trabalhar. Mas mesmo quem vem pronto tem que aprender um pouco sobre a cultura, sobre a forma de trabalho. Tem que se adequar aos nossos padrões de trabalho, né? E aí a gente tem todo esse fluxo com a pessoa. Mas quando a pessoa vem para a academia, como o Vinícius falou, ela tem possibilidade de trabalhar em campo mesmo, ver como que a função que ela está pretendendo é exercida dentro dos clientes. Então, é um diferencial grande para quem está buscando experiência, né? Para quem está querendo se qualificar, realmente é uma grande oportunidade. É o melhor dos mundos, né? Você já começa colocando a mão na massa, aprendendo. Pessoal, passou muito rápido. A gente já está partindo para o fim. Hoje, e aí passou realmente muito rápido, né? O assunto, por mais que seja um pouco distante da minha realidade, que estou aqui fazendo, né? Às vezes de entrevistador nesse projeto tão legal da Planning, que é aproximar mesmo todo mundo. Acho que é muito interessante também dar relevância para vocês que estão lá levantando a bandeira no dia a dia. Aí vocês vêm aqui, tem essa oportunidade de participar. Talvez tem gente da família de vocês que está acompanhando aqui, que fala, poxa, que legal o trabalho dele, nem sabia, né, o quanto era interessante o que vocês fazem. Então, acho que a gente tem que louvar mesmo essa nossa iniciativa de seguir com esse projeto, né? Está sendo muito interessante. Todo dia eu aprendo demais com quem vem aqui. É engrandecedor mesmo, não é brincadeira, o tanto que a gente aprende e mesmo não sendo especialista, eu vou tentando extrair de vocês vão trazendo aí, acho muito legal, e para quem assiste, eu acho que se conecta um pouco com essa questão da gente falar de uma forma mais genérica dos assuntos. Acho que foi muito esclarecedor hoje. Acho que tem gente que fica ali pensando como que é esse tal de planejamento. Acho que aqui essa fala de vocês já resolve o problema, sabe? Já deixa um problema a menos na vida da pessoa que está querendo se voltar para esse lado. Foi muito explicativo mesmo, foi muito dinâmico, muito didático e deixou bem claro aí para todo mundo
como é que funciona. E também falamos sobre a atuação da Planning, né? Num todo, porque é tanta coisa que a Planning faz que fica até difícil de mensurar, às vezes, de entender o que ela faz lá no cliente, às vezes tão distante. Tem empregado da Planning que às vezes eu nem conheço, eu encontro aí e falo, pô, esse cara trabalha na Planning. E eu estou aqui praticamente todo dia e às vezes eu não conheço algum empregado da Planning, pela diversidade, né, de atuações. Mas agora eu quero abrir um espaço para vocês fazerem aí alguma consideração final, se despedirem, e queria muito agradecer vocês pela presença, pela disponibilidade de engrandecer o nosso projeto aqui. Primeiro falar um pouquinho de quem... O conteúdo foi um pouco mais técnico, né, mas de quem se identificou e com certeza despertou interesse em fazer parte do time. Realmente faça o cadastro no nosso banco de talentos, né? A gente tem muita oportunidade, a Planning está em pleno crescimento, a gente tem muitas oportunidades que já estão em curso e que estão por vir, né? A gente está projetando um crescimento absurdo para o que a gente tem hoje para a Planning, a gente sabe que isso vai acontecer. E a ideia é realmente trazer profissionais que realmente entenderam o nosso projeto, que compram a nossa ideia, querem trabalhar no ambiente dessa maneira que a gente está falando. Então faça o cadastro, em um momento você vai ser visto, vai ser chamado, se tudo der certo, vai passar a fazer parte do time Planning. Então, essa é a mensagem para quem está se identificando. Agradecer, né, a Planning também, a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso trabalho, né, mandar um abraço aí para a família, para os amigos que também fazem parte disso, também nos apoiam muito nessa jornada, né? E, enfim, agradecer mesmo. Eu também queria agradecer todo mundo, né? Como o Vinícius falou, as portas da Planning estão abertas, né, para os profissionais que queiram trabalhar na área de planejamento. A gente tem um site hoje, inclusive a gente vai deixar no Instagram. Tem no Instagram um link do nosso site com a parte lá do trabalho conosco. Então a pessoa pode cadastrar o currículo dela para participar dos recrutamentos que a gente tem. No LinkedIn também a gente sempre posta as novas vagas, né? Tanto para academia, quanto para banco de talentos, ou para já determinadas funções para serem exercidas dentro dos contratos que a gente tem. No mais, queria agradecer também a minha família, né, que sempre me incentivou a estudar. Hoje eu estou na função que eu estou aqui na Planning, graças ao Felipe, que é o dono da Planning hoje, que me deu a oportunidade, né, de trabalhar no planejamento. Agradecer o chefe, né? Agradecer ele, o Rodrigo, agradecer a Planning por abrir o espaço aqui para a gente poder estar falando do nosso dia a dia, né? E a esposa também, né? Mandar um abraço para ela, agradecer ela pela paciência que ela tem. Que eu sempre estou viajando, visitando novos contratos, a gente precisa ficar longe de casa, tanto eu quanto o Vinícius, né? Então precisa de um de acordo aí da família também. Fazem parte do processo, né? Tá no time, né? Estão envolvidos, né? Então, eu também vou agradecer toda a equipe mais uma vez. Todo dia eu faço os agradecimentos da equipe aqui, pessoal do áudio, das câmeras. A estrutura é grande, viu, pessoal? Vocês não têm noção da estrutura. Hoje, inclusive, tivemos um probleminha aí no início, mas faz parte, né? A gente está aqui para fazer a gestão de crise. Douglas, o Joel, como sempre, ali no apoio, na produção. Isso aqui não aconteceria, né? Eu apareço aqui, faço as perguntas, mas isso aqui não aconteceria se não fosse a participação conjunta de todo mundo. É uma estrutura grande para poder levar esse conteúdo, para poder prestigiar, principalmente os profissionais da Planning, a comunidade aqui da região. É um projeto muito interessante. A gente já está pensando nos próximos episódios, vamos trazer aí pessoas também de outras áreas, psicólogos, médicos. A gente vai falar, vai tratar de vários assuntos aí do trabalho, do mundo da indústria. Então, assim, tende só a crescer. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Hoje foi o nosso 4º episódio. Então, espero vocês até o nosso Planning Cast número 5. Fiquem com Deus, até logo. Foi um grande prazer estar com vocês.